Cíntia quer fazer alguma colocação antes do Daniel falar? Não, a respeito das igrejas fechadas. Né? Eu tenho percebido isso, eu tenho percebido que as pessoas elas estão enfraquecendo psicologicamente por não poderem ir à igreja. E aí eu queria perguntar para o Daniel se em todo esse estudo, em tudo isso que você leu sobre as outras pandemias, se em alguma delas, e algumas mataram milhões de pessoas, a população foi impedida de ir à igreja. Nunca. Se em algum momento da história as igrejas foram fechadas. E isso é uma coisa que me incomoda profundamente, até mais, porque isso é uma evidência tão grande dessa guerra política, né? Porque quando você está nessa guerra política, nesses regimes totalitários, você faz o quê? Você impede as pessoas de irem à igreja. O nazismo fez isso, então você não vai à igreja, você não pode exercer a sua liberdade de culto. Teve o caso do padre que foi impedido de rezar a missa online porque estava ele e o ding-dong lá do violão. É absurdo atrás de absurdo, né? E as pessoas vão enfraquecendo, porque elas precisam ir à igreja. Elas precisam desse alimento espiritual. Né? No caso dos católicos, eles precisam comungar, é a comunhão, a representação da hóstia. Deixa eu até complementar isso que você está falando, sim. Desculpa, cortou, mas só para complementar isso que você está falando, teve um caso em Santa Catarina, não sei se o Daniel teve conhecimento desse caso, em que o prefeito decretou que a hóstia deveria ser entregue para o fiel, isso no nosso caso, que somos católicos, num saquinho plástico. Então, assim, você tem noção do quanto isso eu não sei como explicar. Eu sofri. Mas chegamos a esse cúmulo aqui no Brasil. Chegamos a esse cúmulo. A gente ri, mas é de nervoso. Só no instante eu já tenho que falar, taca fogo em tudo, acaba com tudo, começa tudo de novo, que não dá, não tem... Cid, você podia abrir um canal chamado Pegando no Pé Oficial 2. Porque a gente... Nós é sanguíneo, assim, ó. Nós somos sanguíneos, nós dois. A gente não aguenta com essas eu falo que eu costumo brincar que a minha paciência, ela vai até a página 28. Não tem mais. O café da Cíntia é com pimenta, Daniel. Então, que café é com pimenta? Eu sou tão assim que o meu café, ele acaba antes de começar a live. Sim. Mas sabe por que as igrejas ficaram fechadas? Porque os pastores são tudo de esquerda, inclusive os padres. Na maioria, 9 entre 10 pastores do Brasil são tudo canhota, os padres também, tudo bateu palma. Os maiores líderes religiosos do Brasil são de esquerda. E os que parecem ser de direita é porque estão se aproveitando do viés do Bolsonaro. Eu sei porque eu conheço, eu sou pastor há 20 anos, eu sei com o que eu estou lidando. Eu conheço essa galera toda aí. Né? Então, eu sei que nenhum deles fez nenhum esforço. Bom, se o negócio é máscara e distanciamento social... Quantos metros quadrados tem aqui? 300. Quantas pessoas nós podemos pôr aqui dentro? 50? Ótimo, então põe 50. A igreja tem 100, faz 2 cultos, faz 2 missas. Acabou. Nenhum deles fez nenhum esforço. Nenhum. Pois é. Eu moro no 5 pastores no Brasil, só 5. Que tem aí na mão 10 milhões de fiéis, fosse diante do governador e falasse assim, nós vamos abrir a igreja, manda a polícia lá prender nós. Manda lá. Nós vamos abrir amanhã, vamos fazer culto no estado inteiro. Manda a polícia lá, fala para os irmãos, nós vamos abrir, vocês vêm, quem não vier, fica em casa, mas quem quer vir vai pagar o preço até de preso. Você ia ver que não ia dar nada, entendeu? Mas, no momento de terror, de pânico, onde você mais precisa de uma palavra de esperança, os pastores se acovardaram. É fácil ir na televisão e falar, irmão, você tem fé, dá 10 mil, traz aqui no gasofilateiro, vou te abençoar. Amém, irmão? É fácil fazer isso daí. A hora que o povo precisa de você, esses vagabundos viram as costas. Esses pilantras que vestem gravata vão para a televisão para ficar milionários à custa da simplicidade intelectual das pessoas. Olha, eu sou pastor, eu sei do que eu estou falando. Eu conheço muitos desses. Muitos. Entendeu? E os que eu não conheço, eu conheço gente que conhece essas pessoas. Então, eu sei com quem, do que eu estou falando. Não falo de padre, porque eu não conheço meia dúzia de padres. São a maioria mais gente boa do que os pastores. Mais gente boa do que muito pastor. Mas, enfim, é claro que não é todo mundo, e é claro que eu fiz um vídeo no canal chamando esse pastor tudo sem vergonha, mas o pastor da igreja pequena, ele não tem força nenhuma. O pastor que eu estava falando é desses caras que tem 10 milhões. Tem gente que no Brasil faz culto para 50 mil pessoas. Tem missas para 50 mil pessoas sentadas.
Esse cara tem uma força violenta. Chega no prefeito e fala, eu vou fazer a missa, e acabou. Esses caras sumiram. A obediência civil, obediência a leis idiotas, obediências a leis... Meu irmão, na Segunda Guerra Mundial tem foto aqui, bomba passando em cima da cabeça, e os botecos abertos, as pessoas andando para a rua, a vida corre. A vida corre. Não interessa o que está acontecendo, nunca aconteceu isso na história da humanidade, nunca. Disso você socar pessoas dentro de casa. Lógico, o medo ajudou bastante, porque quando você põe medo nas pessoas, você faz o que você quer com elas, né? Uhum. Isso faz parte, inclusive, até da nossa criação, né? Não vai pra rua que o homem do saco te pega. Minha mãe falava muito isso pra mim, né? Eu era muito arteiro quando era criança. Você vai pra rua, o homem do saco te pega. Pois mas... Não vai lá que o bicho papão... Mas você deixava de ir pra rua? Você deixava de ir pra rua com medo do homem do saco? Pelo medo, sim, né? Porque o homem do saco ia me pegar. Eu morria de medo do homem do saco. Então eu não ia. Nem comer, nem comer. Mãe dizia, ó, não faz isso. Não, você está dando uma travadinha, mas deu para entender. Não, então, me preocupa isso, porque esse exemplo que você falou do homem do saco é muito legal, porque tinha esse medo, mas mesmo assim a gente arriscava, né? Dava aquelas escapulidas. Vai com medo mesmo. Vai com medo, mas vai. Vai com medo mesmo. O que me choca, justamente, as pessoas elas estão aceitando o cabresto com muita peraí, gente. Facilidade, né? Com muita facilidade. As pessoas aceitam sem questionamento. Exatamente, com essa facilidade. Vamos aceitar mesmo. Então, agora mandaram a gente ficar em casa, a gente vai ficar. Acostuma com o isolamento, acostuma com o distanciamento, acostuma a não visitar mais, a não se reunir mais, e daqui a pouco vem outras coisas, e daqui a pouco a gente está aceitando, e tudo vai vir. Então, agora vocês não vão na igreja, agora vocês não vão fazer isso, e daqui a pouco. Como é que vai? E aí esse psicológico, e daí esse emocional vai parar onde? Como é que ficam as relações interpessoais? Vamos aceitar, daqui a pouco nós estamos que jeito? Vivendo igual o quê? Porque eu tenho para mim, que pelo menos aqui no estado de São Paulo, essa pandemia não vai acabar nunca mais. Dependendo do Dória, isso aqui, eterno. Mas deve 2022, ele vai manter isso aqui até a próxima eleição presidencial. Mas é o novo normal que eles querem que a gente aceite, né? A palavra agora do momento é o novo normal. O novo normal vai ser esse, as pessoas realmente nesse distanciamento. Mas eu queria ouvir o Daniel falar um pouco a respeito desse impacto psicológico de lockdown, de medo de vírus, de tudo, enfim, como é que você tem percebido essa experiência nas pessoas, porque a sua experiência é empírica, é muito importante você passar essa informação para as pessoas, porque é mais uma das informações que não chegam para a gente, isso não é falado, né? Ninguém está falando sobre o efeito psicológico que isso está causando nas pessoas, e é uma parte muito importante desse evento. Exato. O número de pessoas que estão doentes psicologicamente é um número astronômico. Eu não falo de milhares, eu falo de milhões de pessoas. Muita gente não fica sabendo por causa da vergonha que muita gente tem de ligar para um amigo e expressar aquilo que sente. É por isso que nessa hora um pastor, um padre, ele tem que estar disponível. As igrejas deveriam estar abertas, porque as pessoas estão desesperadas. Desde o início, quando eu abri o canal, antes que as pessoas... Porque eu não abri o canal... falando de religião em si, não falava nada, nem abri para isso, né? Eu abri para falar, entre tantas coisas, de esperança, de paz, de como lidar com a sua família, das relações familiares. Eu trabalho há 20 anos com isso, como pastor. Quando eu abri o canal, começou a chegar mensagens de pessoas aí, no Brasil, preocupadas comigo aqui, mas depois o jogo virou. As pessoas me mandavam mensagens desesperadas, mesmo sem saber que eu era pastor. Porque no Brasil, quem não tem dinheiro, não tem condições de pagar 350, 400, 500 reais um atendimento com um psicólogo. Não tem dinheiro para isso. Então, eles mandam mensagem para quem lhes pode dar alguma esperança. Então, eu comecei a receber um número exorbitante, que eu não dou conta de responder, de pessoas. Eu tenho mantido, contei agora antes de vir para cá, 10 pessoas com as quais eu tenho tido contato. Por que eu não consigo mais? Porque quando eu respondo um e-mail, acabou, você nunca mais... deixa de falar com a pessoa. Uhum. Tipo assim, uma pessoa manda um e-mail com a história. Daniel, meu nome é fulano de tal, eu moro na região tal, no lugar tal, e eu estou trancado em casa. Tenho 38 anos, tenho 45 anos, sou casado, tenho marido, tenho filho.
eu estou num medo paralisante, eu não saio de casa para ir no mercado. O que eu faço? Me dá uma palavra de ajuda. Eu recebo esse tipo de e-mail, tipo assim, 50 por semana. Eu recebo. Ou por mês, eu recebo 3, 4. Hoje eu recebo pouco, 3, 4, 2, 3, 4 por dia, de média. Muitos casos, alguns deles, são pessoas que são de algum modo, carentes e querem um contato com o youtuber. Sei lá, acho que parece que a gente fica meio que famoso e as pessoas querem contato com a gente, né? Mas, em muitos casos, pelo menos pelos que eu respondi, eram casos absolutamente graves, de pessoas que realmente estavam já em quase surto. Então, para exemplificar 2 casos, desses 12 que eu tenho contato, uma criança de 12 anos me mandou um e-mail, desse tamanhozinho, escrito assim: tio, fala para minha mãe ir na padaria comprar pão, a gente não tem o que comer em casa. Quando eu vejo uma Globo dizendo recorde mundial de contaminação do Covid, eu estou pensando naquela criança assistindo TV e falando, meu Deus, a minha mãe não vai sair do quarto. Aí eu mandei um e-mail e falei, quantos anos você tem? Aí ela disse, 12 anos. Eu falei, cadê a sua mãe? Chama, eu não vou ficar falando com a criança. Eu falei, cadê sua mãe? Pera um pouquinho que eu vou levar o celular para ela. A mulher estava trancada no quarto há 45 dias. E a hora que acabou as coisas da geladeira, eles estavam comendo arroz puro, que era o que tinha na despensa. Estava acabando o arroz. Ela não saía de dentro do quarto. Durante 18 horas do dia, ela não saía do quarto para tomar banho e alguma coisa. E se a criança fosse no quintal, a criança não entrava no quarto nem para ter contato com ela. Quer dizer, o pânico foi de modo tal que ela tinha até mais preocupação consigo do que com o próprio filho. Porque o filho brincava no quintal, mas ela não saía do quarto. Você acha que isso é brincadeira? Você acha que essas pessoas estão brincando? Isso é muito sério. Isso é uma pessoa saudável. Você pega o perfil dela no Facebook, corre lá as fotos, você vê que são pessoas normais. Não são pessoas doentes, são pessoas que ficaram doentes. Sabe? E ali você começa no pranto de choro, porque, tio, fala com a minha mãe para ela ir no mercado comprar comida. É isso que a Globo está fazendo com as crianças, com os adultos, porque não é só criança, eu tenho contatos com criança também. Você está entendendo? Eu tenho centenas, eu estou dizendo centenas de e-mails que eu não respondi. Porque uma vez que responde, acabou, eu tenho que dar o feedback, eu não dou conta. Eu tenho um filho pequeno, tenho mulher, trabalho 9 horas por dia. Você mandou um e-mail, acabou. Mas é como você falou, essas pessoas elas deveriam estar sendo assistidas pelos líderes da sua comunidade, pelos seus pastores, pelos seus padres, enfim, dos paroquianos. Elas estão sem esse referencial hoje, porque até isso nos foi proibido. Então, acumula naquela fonte que abriu uma possibilidade. Então, a pessoa vê você ali no vídeo falando sobre isso, ela vai querer buscar esse conforto, principalmente sabendo que você tem, né, essa atividade de líder religioso. Então as pessoas elas querem se agarrar nisso, porque elas não estão tendo isso dos próprios líderes aqui da comunidade delas. Isso realmente é gravíssimo, e o impacto deve ser seríssimo, porque a gente não sabe como é que está a cabeça da pessoa no momento em que ela está recebendo esse impacto. Ela pode já estar fragilizada por uma série de situações, uma série de motivos, e aí vem esse impacto, ela não sabe como lidar com isso, como é o caso dessa mãe, por exemplo. Poderia já ter um quadro depressivo que foi agravado por essa situação, como a gente também já viu relatos aqui no Brasil de pessoas que se mataram porque a empresa faliu, porque perdeu o emprego e não sabe como lidar com essa situação, e num momento extremo acaba tirando a própria vida. Então isso realmente não está sendo comentado, não está sendo tratado. Isso é muito importante, isso que você está falando. Eu tenho um outro contato com uma criança, a mãe me mandou um e-mail, o menino tem 8 anos de idade. Ele, quando escuta a palavra Covid, ou a mãe liga no jornal, a criança corre, se tranca dentro do guarda-roupa ou embaixo da cama. Fecha a porta, põe a mão no ouvido e começa a gritar, não, algo desse tipo. Pastor, ora com meu filho, eu sou católica, o senhor me atende? Claro, querida, pelo amor de Deus, se você é católica, muçulmana, tico-tico no fubá, não me interessa. Se você é um ser humano, eu estou preocupada com você. Dá o seu filho aqui. Aí põe na ligação de voz, né? Oi, filhinho, tudo bem? Como é que você está? Aí a mãe dizia que eu era médico e que eu ia ajudar ele, né? Você imagina, aí a criança pega o telefone na mão, ela está sentada, encolhida assim na cama. Pô, cara, isso é desesperador um negócio desse. Eu estou do outro lado do planeta, se eu estou em Ribeirão e é na minha cidade, pô, agora era a hora da igreja, sair de dentro da igreja e ir para a rua.
pegar um folheto, levar de porta em porta e falar assim, senhora, se a senhora tiver qualquer problema psicológico, medo, aqui, ó, a igreja do bairro, lá na rua tal, nós estamos aqui para ajudar. Está aqui, a senhora liga para nós vamos mandar alguém aqui para orar com a senhora. Nem que seja alguém na rua orar com quem está lá dentro, porque não pode entrar, porque está com medo. Não tem problema. A gente ora aqui da rua, Deus abençoe. Não importa. O que importa é a pessoa ter alguém para procurar, porque essa mulher, se ela não tem com quem procura, essa criança de 12 anos, um dia acha ela pendurada numa corda dentro do quarto. É verdade. Está entendendo a gravidade disso? Essa criança de 8 anos, eu ficar meia hora conversando com ela, e contar historinha, e o que você gosta de assistir? E a criança daqui a pouco está brincando, correndo no guarda-roupa, pegando a roupinha do Superman, e mostrando aqui, eu sou o Superman, e vestindo a roupa, e a gente batendo no maior papo. E a hora que eu desligo o telefone, a criança perdeu o medo. A boa parte disso, a culpa não é só da televisão, mas a culpa também é da mãe, porque a criança, nesse caso, mora com a mãe, com a avó, e as duas só falam de doença o dia todo. Eu falei, pelo amor de Deus, desliga essa televisão e tranca essa boca. E para de falar de doença que essa criança escuta. E ela está vendo. Então, essa criança, vamos no mercado com a mãe, não vou. A criança não vai, porque ela tem medo de morrer. Ela vai pegar o vírus na rua e vai morrer. Você está entendendo? A outra de 12 anos é a mesma coisa. Muda algumas coisas, mas basicamente é a mesma coisa. Não é? Então, tem vários... É o caso o Samuel está relatando aqui, tem várias pessoas na casa dele e todas elas estão em pânico por causa da narrativa que ouvem sobre o Covid, né? E isso vai se espalhando. E o pânico é uma coisa que deixa as pessoas sem raciocinar, né? A pessoa age de forma irracional por causa do pânico. Isso, você vira um bicho. Você com pânico, o medo, ele causa um bloqueio, ele fecha todas as entradas do raciocínio, todas as saídas de qualquer pensamento coerente, concentrado, com princípio, meio e fim, com base. Você dá todas as informações, mas ela não acredita, porque ela está bloqueada. Todas as janelas eu estou tentando achar a palavra, do raciocínio lógico. O raciocínio lógico. Fecha tudo, você vira um macaco, você fica cego, surdo e burro, completamente. Por isso que eu ia falar isso justamente. O fato das pessoas não aceitarem a verdade, não aceitarem o que está olhos vistos, é um indicativo disso, é um indicativo do pânico, é isso que as faz não raciocinar, que é isso que você estava falando, né, Daniel? Meu Deus, não é possível que as pessoas sejam tão burras. E eu às vezes, costumo brincar com a Alessandra, eu falei assim, mas isso é tão lógico. E a Alessandra fala assim, não, mas até o lógico precisa ser explicado. Justamente, as pessoas... E isso também tem a ver com aquilo que eu falei dos cordeirinhos. Parece um cordeirinho. Agora fica em casa. Agora põe máscara. Agora mantém um metro de distância. Não abraça. Cumprimenta assim. Faz assado. Faz aqui. Não pode abraçar. Não pode beijar. Porque você vem de casal que não está tendo intimidade dentro de casa. Porque não pode pegar. Não pode. O casal não pode ter relação sexual por causa do Covid. O que é isso, gente? A gente vê circular aí pela mídia. A gente vê circular pelas redes foto de casais se beijando com máscara. Não é possível. Eu vi várias, assim, tipo, fazendo uma propaganda. Olha, dá pra gente conviver, dá pra gente viver bem. É só tomar os cuidados. É um negócio surreal, é surreal. Eu costumo dizer que os macacos estão com inveja de nós. Os macacos estão olhando para os humanos dizendo, você viu o que eles estão fazendo? Mais ou menos. Você está vendo? Não é possível que eles estão fazendo isso. Então, assim, gente, o medo, o pânico é a melhor forma de controle social que existe, mais fácil. Então, o governo sabe o que está fazendo, a mídia sabe o que está fazendo e por que está fazendo. Eles não são inocentes nisso. Não há forma mais fácil. É uma forma simples. Você quer ver como eu faço você trocar de carro? Faz de conta que eu sou vendedor de carro e você recebe uma ligação minha. Alô, Alessandra, bom dia, meu nome é Daniel, trabalho aqui na Volkswagen, você tá boa? Eu tenho aqui a sua ficha técnica, mulher, você tem um carro 2002, né? Tenho, Daniel, tenho. Então, pois é, hoje estamos em 2020, seu carro já não tá lá, essas coisas. Estou parafraseando, tá? Então, o seu carro já está aí com perto de 200 mil quilômetros rodado,
você vai ter que trocar correia dentada e tensores, você vai gastar aí uns R$2.000, seus 2 pneus dianteiros tá careca, o que você vai gastar vai ser uma nota, mulher. Além do seu carro poder te deixar na mão daqui a pouco. Faz o seguinte, passa aqui na concessionária, eu tenho um carro numa prestação que cabe no seu bolso. Antes, já pensou num sol de 40 graus que faz em São Paulo, mulher? Você com o carro parado, empurrando, borrando essa maquiagem linda que você tá. Para com isso, passa aqui, eu dou um desconto para você, você leva. Pô, você fala, tá bom, daqui a pouco eu passo aí e assino o contrato. E passa. Pronto, eu te meti medo, minha filha. Você vai comprar esse carro porque não há outro modo mais fácil de vender do que pelo medo. Não há mais jeito mais fácil de você controlar. Como é que um cara vende plano de saúde? Ó, se você ficar doente, você vai cair no SUS. Pronto, vendeu. Onde que eu assino o contrato? Dá o papel aí. Você está entendendo? É medo. Medo controla. Medo controla, medo dirige. Medo faz do Estado ser um ditador em tempos de muitas vírgulas, muito, entre aspas, democracia. Que não existe no Brasil, a gente finge uma democracia, mas na verdade não tem, né?